A paz do Senhor. Eu quero contar uma experiência que eu tive há uns 15 anos atrás em Imperatriz do Maranhão. Hoje eu moro no Rio de Janeiro. E há 15 anos atrás, eu no meio de um furacão, no meio de um vento, no meio de uma decepção amorosa, comecei a fazer algo que não agradava ao Senhor. Comecei a pecar, comecei a entristecer o Espírito Santo. E detalhe, eu estava na igreja e estava pecando, estava fazendo algo que não agradava ao Senhor. Como muitos hoje em dia estão dentro da igreja, mas fazendo algo que não agrada ao Senhor. Tá dentro da igreja, mas continua fazendo as obras do mal. E eu estava na igreja, mas eu não estava vivendo em santidade com o Senhor. E eu, por causa de uma desilusão no casamento, eu comecei a pecar, a entristecer o Espírito Santo. E ele por muitas vezes tentava me avisar, tentava me alertar que o que eu estava fazendo era errado. Mas quando você está no pecado, você não tem força, e todos que querem pecar sempre acham uma desculpa. E a desculpa é: todo mundo faz, todo mundo peca. Ei, mas nós não somos todo mundo, nós somos ovelhas do Senhor e precisamos ouvir a voz do nosso pastor. E quando eu estava nessa situação, dando lugar à carne, dando lugar ao mal, certo dia eu chego na minha casa, quando eu deito na minha cama, deita um demônio materializado, como se fosse um homem. Ele deita do meu lado. E quando ele deita do meu lado, eu ali naquela agonia, eu percebi que não era um homem, eu percebi que era um demônio. E eu sozinha dentro de casa, deitada, e eu conseguia com muita luta, empurrava, e ele caiu no chão. Ele caiu como se fosse mesmo um homem, e ali desapareceu. Não, o Senhor ali, ele estava me dando livramento. O Senhor teve cuidado de afastar aquele mal de mim, porque com a nossa força nós não conseguimos. Ali foi a mão do Senhor que me ajudou, que me sustentou naquele momento. Porém, querido, eu continuei fazendo, eu continuei pecando, sabe? Porque às vezes o Senhor avisa, mas o homem continua fazendo as coisas erradas. E eu continuei fazendo o que era errado. E mais uma vez, em pouco espaço de tempo, cerca de mais ou menos 15 dias, eu chego de novo dentro da minha casa, eu deito à noite, e quando eu deito aquele homem materializado do meu lado. E quando ele deita, eu começo a lutar com ele, começo a lutar com meus braços mesmo, e empurro, e ele cai no chão. E mais uma vez ele some. Ali era o Senhor me mostrando que existia algo errado, mas eu não queria perceber. Eu não queria largar o pecado. Eu não queria largar porque eu não tinha forças. Eu sabia que estava errada, que não estava agradando ao Senhor, mas eu não conseguia largar aquele mal. E por volta de umas 3 vezes aconteceu a mesma coisa. Aquele demônio chegava, deitava do meu lado, eu empurrava, o Senhor me dava livramento. Mas eu continuei fazendo, continuei brincando, continuei na igreja e pecando. Querido, quando foi um dia, dessa vez durante o dia, eu acabei de almoçar e fui descansar normalmente, como eu fazia. Depois do almoço, fui tirar um cochilo, e quando eu fui deitar, querido, eu só deitei, não deu tempo de dormir. 5 minutos que eu tinha deitado, entra um demônio, como se fosse um gorila, muito forte, bem preto, bem forte, bem grande. E ele simplesmente pega no meu pescoço e sai me arrastando como se eu fosse um boneco. E agora? E agora não tinha livramento. E agora eu não conseguia lutar contra aquele demônio. Agora eu não tinha força nenhuma. Agora eu não conseguia repreendê-lo. E eu vi que aquele demônio me arrastava como se eu fosse um boneco. Me arrastava como que eu não fosse uma marionete. Eu não tinha forças para lutar. Eu não tinha forças para gritar. E eu sabia, eu tinha consciência de tudo. Eu sabia que eu estava indo para o inferno. Eu sabia que era um caminho sem volta.
E naquele momento eu comecei a gritar muito, desesperadamente. Eu começava a gritar, mesmo sem força na minha mente. Eu começava dentro de mim, eu procurava força, desesperada, eu queria gritar. Foi quando eu vi Jesus na minha frente, aquele homem de branco, no meu coração. Eu sabia que não era anjo, eu sabia que era Jesus. E eu olhava para ele e ele olhava para mim e eu dizia: Senhor, não deixa me levar. Senhor, não deixa eu ir para o inferno. Mas eu não dizia com essa calma, eu dizia no desespero maior da minha vida. O maior desespero da minha vida foi esse momento que eu vivi, que eu sabia que eu estava indo por um caminho sem volta, e eu via Jesus, e eu dizia: Jesus, me socorre, Jesus, por que o Senhor está deixando ele me levar? Senhor, faz alguma coisa, me tira daqui. Eu não queria ir, mas eu não tinha forças para lutar, e eu sabia que não tinha mais volta. Jesus olha para mim e diz assim: eu não posso fazer nada. Jesus olhou para mim e falou: eu não posso fazer nada. Foi você que escolheu esse caminho. E ele dizia para mim: não faça mais isso. É pior do que o que você imagina. Naquele momento eu sabia que Jesus estava falando do inferno. Eu sabia e eu gritava, eu digo: Jesus, me socorre, me socorre, me socorre. E Jesus não fez nada, ele ficou parado e só falou essas palavras. Que não podia fazer nada porque tinha sido eu que tinha escolhido esse caminho. E ele dizia: não faça mais isso, porque é pior do que o que você imagina, querido. O inferno é pior do que o que nós podemos imaginar. E eu vi aquele demônio me levando. E eu vi, quando eu cheguei até a ponta de um penhasco. Isso aconteceu há 15 anos atrás, mas é como se tivesse acontecido hoje. Não tem um dia que eu não lembre, não tem um dia que eu não pense nisso. E eu tinha que contar, porque tem muita gente que está dentro da igreja, está brincando com as coisas de Deus. Acorda, Jesus está voltando. Para onde vai a tua alma? Se ele morrer e você estiver brincando com Jesus, com as coisas de Deus. E eu estava indo, eu simplesmente estava indo, e aquele demônio me levando. E aquele demônio me levando, e quando eu cheguei até a ponta de um penhasco, eu cheguei até a ponta de um abismo, eu vi aquele buraco escuro e lá dentro tudo escuro, escuridão pura, não conseguia ver mais nada. Então, eu não vi mais nada. Ali eu voltei para o meu corpo. Eu vi até quando eu cheguei à ponta de um penhasco. Eu sabia que eu ia pular ali dentro, que eu ia cair, porque o demônio estava me segurando e ele estava me levando para ali. E eu sabia que eu ia cair naquele buraco e não ia voltar mais. E quando aquele demônio me levou para aquele buraco, ali eu acordei. Eu não vi eu caindo, eu só vi aquela ponta daquele penhasco. E quando eu retornei pela misericórdia do Senhor, que eu retornei para o meu corpo, eu percebi que as minhas roupas estavam todas molhadas de suor. A cama que eu estava toda molhada de suor, porque a luta espiritual ali foi muito grande. Mas eu não me importei, a única coisa que eu soube dizer foi: obrigado, Senhor, obrigado, Senhor. Eu não sei quantas vezes eu falei essa palavra: obrigado, 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 porque eu tive chance. E porque o Senhor me deu mais uma chance de eu retornar para o meu corpo e ver que eu estava viva, que eu tinha mais uma chance. Eu percebi que eu tinha mais uma chance de fazer tudo certo agora. E eu só sabia agradecer, eu só sabia dizer obrigado, 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 desesperadamente. Desesperadamente eu chorava e dizia obrigado, 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 obrigado. E eu cheguei para a pessoa e falei tudo o que tinha acontecido, o que eu tinha vivido, a experiência que eu tinha vivido. E eu disse: eu não quero mais essa vida. Não quero mais essa vida. E desde então eu percebi que o Senhor me deu uma segunda chance. E Ele pode dar para você também. E eu estou abraçando essa minha chance com unhas e dentes. Hoje, pastora, bem casada, para a glória do Senhor. Deus tem me abençoado porque eu resolvi viver o que Deus tem para mim. E não o que o diabo tem, não as bandejas do diabo.
Viva o que Deus tem para você e não a bandeja do diabo. Fica na paz.